Bom dia, irmãos. Vamos começar mais uma aula da EBD aqui, né? Continuando, né, essa sequência aí de aulas gravadas. E aí, vamos seguir de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, né? Que é a carta da igreja de Esmirna, né? Continuando depois da carta de Éfeso que o nosso irmão Rinaldo passou na semana passada. Eu sei que online, o vídeo é bem complicado, os irmãos podem ficar bem dispersos, é ruim, vamos dizer, irmãos, é complicado, mas mesmo assim eu vou tentar ser breve, vou tentar fazer uma aula dinâmica para os irmãos pegarem, né? Se vocês conseguirem, pode até aumentar a velocidade do vídeo, colocar uma velocidade maior para ir mais rápido, mas o importante é os irmãos entenderem o conteúdo que eu vou passar. A gente vai começar, né, a partir do versículo 8 do capítulo 2 de Apocalipse. Vamos ler. A carta para a igreja de Esmirna é pequena, como todas as cartas, né? Elas têm 4 versículos. Então, é bem simples, né? A gente vai ter que esmiuçar algumas coisas para entender exatamente o que está querendo dizer. Eu não vou estar muito olhando para a câmera, irmãos, porque a minha imagem está para cá e a câmera está para lá, então vai ficar... Se eu não estiver olhando para vocês, não se importa não. Eu tô prestando atenção aqui em várias coisas, aí não tem como eu focar. Mas vamos lá, vamos ler do versículo, né, Apocalipse 2, do versículo 8 ao versículo 11. Diz assim: E o anjo da igreja que está em Esmirna, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Primeiramente, irmãos, como todas as cartas direcionadas à igreja, às 7 igrejas da Ásia, começa com uma introdução demonstrando que o autor, quem é o autor dessa carta. Né? Nós já vimos nas aulas presenciais, né, que a carta foi direcionada às igrejas da Ásia, foi direcionada por João, mas antes disso veio de Deus, Jesus, o anjo que entregou a João, tem uma sequência. Mas o intuito dessa introdução é demonstrar quem é realmente o autor dessa carta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. João simplesmente teve uma visão e está repassando aquilo que lhe foi transmitido por Deus. Então ele começa dizendo assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último. Primeiro, irmãos, a gente já tinha visto que anjo, nesse caso, ele não está querendo dizer um anjo, um ser angelical. Ele está demonstrando, através de símbolos, né? A gente não tem como afirmar que é um anjo mesmo, porque como é que um anjo estaria transmitindo essa carta, sendo que no primeiro capítulo de Apocalipse nós vimos que tem uma sequência lógica de Jesus passando por um anjo que passava para João, e João transmitia essa carta às igrejas. Então quem é esse que tá intermediando entre João e os membros das igrejas? Nós vimos que o mais provável e o mais correto, que faz mais sentido, seria que esse anjo da igreja seria o líder da igreja, ou os líderes da igreja. Então, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ou seja, seria o líder da igreja que está em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último. Nós já vimos que na carta de Apocalipse, no primeiro capítulo, que já falava sobre o primeiro e o último. Ele também dá o aditivo de que foi morto e reviveu. Nós sabemos que isso trata do nosso Senhor Jesus. Isso é uma referência ao que foi escrito em Apocalipse 1 e 8. Vamos até ler aqui. Apocalipse 1 e 8 diz assim:
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, já é uma referência ao livro de Apocalipse, capítulo 1. E essa parte que fala, ele diz, né, a menção de ser o Alfa e o Ômega, se refere à primeira e à última letra, né, do alfabeto grego, que a gente vê aqui em Apocalipse 1 e 8. Sou o Alfa e o Ômega. E no segundo adjetivo, foi utilizado uma segunda menção a Jesus, que foi morto e reviveu. Está escrito assim. Vamos lá, vamos ler de novo. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Isso diz o primeiro e o último, a referência lá do Alfa e do Ômega, e que foi morto e reviveu. Nós vamos ter uma noção, irmãos, mais para frente. Por que esse adjetivo ele foi utilizado para a igreja de Esmirna? Nós temos que a igreja de Esmirna, a gente vai ver isso aqui mais para frente, foi uma igreja que não recebeu nenhuma correção, tá? Não foi uma igreja que não foi corrigida em nada. E é uma igreja que é conhecida como a igreja dos mártires. Nós vamos ver que existem, dentro dessa igreja, existem muitos mártires, e isso até era algo comum por causa da perseguição dos romanos. E essa igreja é uma igreja que perseverou muito até o final, e foi o que a gente viu, não teve muitas correções. Mas aí, o porquê de escrever que foi morto e reviveu? Esse versículo, irmãos, ele tem uma referência, né? Apocalipse 1 e 18, que diz assim: E o que eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Tem um significado muito maior esse que foi morto e que reviveu. Tem um significado muito maior para a igreja de Esmirna. Uma interpretação é que foi uma mensagem de consolo, tá, para as igrejas dos mártires, no caso, né, que é a igreja de Esmirna, a fim de dar uma esperança relativa ao futuro. Assim como Cristo sofreu uma morte agonizante e tudo que ele passou, né, toda aquela morte horrível que nós sabemos, mas mesmo assim Deus triunfou sobre tudo. Então essa é uma mensagem de consolo, é por isso que foi apresentado dessa forma essa carta para a igreja de Esmirna, que diz o que morreu e reviveu. Para eles tem um significado muito maior com relação a essa parte deles terem muitos mártires. Vamos seguir. Aí a gente vai ir esmiuçando versículo por versículo. São poucos, mas é bom a gente dar uma esmiuçada, porque tem coisas aqui que podem dar uma interpretação errada. Então a gente tem que se atentar bastante. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 9, ele diz assim: Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nesse versículo nós temos várias partes que nós vamos esmiuçar, irmãos. Começando com ele dizendo: conheço a sua tribulação. Tribulação, né, no grego, nesse trecho, está descrita como é que é o nome? Filipsis, que significa pressão ou opressão, tá? Se referindo ao período de perseguição que eles estavam sofrendo. Mas essa palavra, nesse contexto, ela está usada de uma forma metafórica para indicar perseguição. No contexto da igreja de Esmirna, havia uma grande perseguição por parte do governo romano, que na época era comandada pelo imperador Domiciano, né, na época dessa carta. E aí ele segue dizendo o seguinte: eu conheço a tua tribulação e pobreza. Mas qual é o sentido dessa pobreza? Ele ainda fala, pobreza, mas tu és rico. O que é isso? O que você quer dizer que uma pessoa é pobre, mas ela é rica? Em que sentido
ela é pobre, em que sentido ela é rica. Historicamente, irmãos, essa pobreza não era por falta de trabalho, por falta de alimento, por culpa deles, entendeu? Não era uma igreja preguiçosa, pessoas que não trabalhavam, não era isso. A gente já viu que essa era uma igreja perseguida por Roma. Essa pobreza era por conta das perseguições, né? Onde as propriedades dos cristãos eram confiscadas ou até destruídas, queimadas. Eles sofriam encarceramento e eram reduzidos a nada. Ou seja, eles não eram tratados como seres humanos até. Nós vamos ver mais pra frente que até os judeus eles desprezavam. A gente vai ler nesse próprio versículo, fala sobre os judeus. E aí vai dizendo assim na questão da pobreza, né, de você os bens deles terem sido confiscados. Mas ele segue dizendo que eles eram pobres, né, mas eram ricos. Mas aí você vai... Como assim eles eram pobres, mas ricos? Se tiraram todos os bens deles... A gente vê que no meio de todas as adversidades, irmãos, todos os crentes dessa igreja são conhecidos pela perseverança que eles tinham. Eles não se importavam com os bens materiais deles, não estavam nem aí o que podia acontecer até com as suas vidas. E por isso o texto ele narra essa igreja, ele diz que essa igreja, ele caracteriza essa igreja como rica. Ele não estava falando de uma riqueza de bens, não estava falando de uma riqueza material, ele estava falando de uma riqueza espiritual. Há relatos históricos sobre irmãos dessa igreja que, mesmo diante de César, né, que era líder, o título de líder, né, de Roma, do imperador, mesmo diante de César, eles não negaram a Jesus e não adoraram o nome de César, que na época era alguma coisa obrigatória, você adorar César como se fosse um deus. E assim, irmãos, muitos foram mortos, muitos foram martirizados. Nós temos relatos até do discípulo de João, que foi morto dessa forma. Foi morto na frente de várias pessoas, testemunhando a sua fé. E seguindo nesse mesmo trecho do versículo 9, ele segue falando o seguinte... Vai lá, do começo. Conheço tuas obras e a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Ele continua. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não o são. O que quer dizer você ser judeu, mas não ser judeu? Você se dizer judeu, mas não ser judeu? Muito provavelmente, o João estava se referindo a judeus que têm a nacionalidade, que eles são judeus mesmo, de nacionalidade, mas ele está se referindo a judeus que ajudavam os romanos na perseguição e rejeitavam o próprio Messias. Jesus foi enviado para o povo judeu e eles o recusaram e simplesmente não acreditaram. Então ele está se referindo à palavra judeu, ao título de judeu, vamos dizer assim, no sentido espiritual, não da nacionalidade. Então ele não queria dizer que as pessoas não eram judeus, não eram da nacionalidade judaica, vamos dizer assim, não eram hebreus. Ele está falando do sentido espiritual. Vocês não são judeus, vocês abandonaram, vocês não receberam o Salvador que veio aqui por vocês. E logo após, irmãos, ele dá uma característica para esses judeus. Ele diz assim, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Esse conceito, sinagoga de Satanás, ele demonstra que o estado de espírito dessas pessoas era tão deplorável a ponto de tornar eles adoradores ativos ou até agentes de Satanás. Olha como João descreve esses não-judeus, né? Agentes de Satanás. Olha como é uma acusação séria. Você está sendo acusado de ser um agente de Satanás. Você está ajudando a Satanás nos objetivos dele. Olha como é sério essa acusação que nós vemos vinda de João. E logo no versículo 10, irmãos, vamos passar para frente, né? Nós já entendemos qual era a tribulação que eles estavam passando,
qual era o tipo de pobreza que eles tinham e por que eles eram ricos. Quem eram esses judeus, entre aspas, né? E por que sinagoga de Satanás. Mas vamos seguir no versículo 10. Versículo 10 ele diz assim: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Nós vamos ver o que é isso aqui. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então a gente fica pensando, irmãos. Nesse versículo, o texto começa informando que eles iriam sofrer algo inevitável. Ou seja, ele já começa nada a ter mais das coisas que hás de padecer. Então ele já está dizendo, vocês vão sofrer. Só não temam por causa disso. Vocês vão ter sofrimento. E realmente eles estavam sendo perseguidos. Nós vamos ver que na história foram séculos que eles foram sendo perseguidos. Se eu não me engano, foi do ano 100 depois de Cristo até 300 e alguma coisa. Não tenho a data exata. Então é muito tempo. E ele segue dizendo que o diabo lançará alguns deles na prisão. Muito provavelmente, irmãos, não tem nenhum simbolismo com relação a essa prisão. Eu acho que nesse trecho, a prisão era prisão mesmo, de cadeia. E segue dizendo que nas prisões eles seriam tentados, provavelmente passando por privação de alimentos, espancamentos, insultos e etc. Então eles estariam na cadeia e lá eles seriam provados. E nós já tivemos aula disso, que as provações são um meio de Deus testar a nossa fé, não são tentações. Nós seremos provados, como ele diz aqui. Perdão, ele diz tentados. Perdão. Então nós seremos tentados dentro das prisões. Então não partirei de Deus. Logo após, ele fala assim. Provavelmente eles estavam passando por privações de alimentos, espancamentos, essas coisas. Nesse lugar eles provariam a fidelidade a Jesus. Aí a gente fica pensando, né? Essas pessoas passavam por tanta coisa, a gente vê que eles eram presos, perseguidos, as casas deles eram queimadas ou até os bens deles eram tirados deles. Eles passaram por tanto sofrimento para demonstrar a fidelidade a Jesus. E nós que temos toda essa liberdade que nós temos, a facilidade que a gente tem, muitas vezes a gente não faz nada para merecer essa facilidade que a gente tem, essa liberdade que a gente tem. Naquela época eles eram perseguidos, irmãos, eles eram mortos. É uma coisa totalmente na nossa realidade, a gente não vê isso, aqui pelo menos no Brasil. E a gente pensa a dar mais valor à liberdade que a gente tem, porque uma hora a gente não vai ter mais. Ele segue dizendo então, e aqui é interessante, e tereis uma tribulação de 10 dias. O que é engraçado, irmãos, eu até falei para vocês anteriormente, é que durou dos anos 100 depois de Cristo até 300 e alguma coisa. Aí você vai ficar se perguntando, mas 10 dias não é esse tempo não faz sentido isso que você está falando. Se na Bíblia está escrito 10 dias, foram 10 dias. A gente tem que se atentar, porque 10 dias pode estar sendo simbolizado alguma coisa. A gente vai ver algumas das explicações que estudiosos têm desses 10 dias. Uma delas é que 10 dias quer dizer um período muito curto, mas não comparando com os nossos padrões de tempo, sei lá, daqui a pouco, um ano. A gente pode pensar como sendo um período curto para eles sofrerem essas perseguições, comparado com a recompensa da vida eterna que eles teriam com Deus. Essa é uma das explicações. Então, 10 dias estaria sendo comparado a um período curto para você sofrer, para depois você receber uma recompensa. É como se, por exemplo, eles estivessem comparando, dizendo que 10, 20, 50 ou até mais anos sofridos não se comparavam com o presente de viver eternamente com Deus. A outra interpretação é de que 10 dias faz uma alusão às 10 perseguições distintas que eles sofreram desde o reinado de Nero até o Diocleciano. Tá? Então, se você procurar sobre a igreja de Esmirna, vocês vão ver que 10 imperadores distintos tiveram o seu mandato, né, sobre o governo de Roma,
E sobre esses 10 mandados perseguiram essa igreja de Esmirna, que era uma igreja que tinha influência, né? Nós vimos que eles, mesmo não tendo nada, continuavam adorando a Deus e negando a César, né? Então, era uma igreja que eles viam que tinha um foco em adorar a Deus e não tinha um apego aos seus bens materiais, por isso que era uma igreja tão perseguida. E durante esses 10 governos distintos, eles foram perseguidos. Então, uma das observações, uma das possibilidades é que esses 10 dias estariam dizendo sobre esses 10 períodos que eles estariam sendo perseguidos, né? Um por cada reinado. E também, irmãos, a duração do último, né, que foi Diocleciano, da última perseguição, foi a que durou mais tempo, durou exatos 10 anos e foi também a mais severa de todas. Então, também pode ser uma possível interpretação. Não tem como a gente bater o pé e falar é isso porque não tem. Então, é uma interpretação. Seguindo, o texto traz a seguinte informação. Se fiel até a morte, ser fiel, né? Seja fiel até a sua morte, e eu te darei a coroa da vida, e dar-te-ei a coroa da vida. Existem também certas interpretações desse trecho que ele estaria fazendo, né? Ele diz, dar-te-ei a coroa da vida. Ele poderia estar fazendo uma alusão à coroa de louros, que era a coroa que você recebia, né, nas Olimpíadas gregas. Ou seja, seria uma honraria. Ou seja, ser fiel a mim, eu vou te honrar. O mais provável é que essa coroa seja uma representação dos galardões que nós receberemos nos céus, né? Dificilmente seria algo literal, já que, dito que eles passariam, né, a gente viu no versículo que diz, nada tem mais das coisas que hão de padecer. Então é meio difícil você pensar que eles seriam coroados, né, receberiam honras na terra, se eles estão sendo perseguidos. Então uma possível interpretação, irmãos, é que essa coroa esteja relacionada aos galardões, tá? E aí a gente vai entrar no último versículo, versículo 11. E esse versículo a gente tem que se atentar bastante, porque tem um trecho, né? O trecho do versículo 11, ele tem... Se a gente não estudar, a gente pode chegar a conclusões precipitadas. Vamos lá. Vamos ler. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Esse versículo, ele pode confundir bastante. Como assim uma segunda morte? Como assim só quem vencer vai ser poupado? Vamos ler novamente, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Primeiro, o que é a segunda morte? A gente tem que lembrar que simbologias e conceitos do Apocalipse, eles devem primeiramente ser pesquisados dentro do Apocalipse, porque muitas vezes eles são respondidos dentro do próprio Apocalipse. Depois, se a gente não achar dentro do Apocalipse, a gente procura em toda a Bíblia. Pode ter respostas dentro de outros livros da Bíblia, como a gente já viu no começo mesmo, na introdução do livro de Apocalipse. E aí sim, irmão, se não tiver na Bíblia, se não tiver outro lugar da Bíblia que te dê uma luz sobre isso, a gente pode considerar como se fosse algo literal. Mas vamos entender o que é essa segunda morte. Se a gente ler primeiro Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler Apocalipse, capítulo 20. Primeiro, vamos pesquisar em Apocalipse. Primeiro em Apocalipse, depois na Bíblia. Depois a gente considera como se fosse algo literal. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 20. Versículo 14 e 15. Diz assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado
achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, aqui no próprio livro de Apocalipse ele já indica o que é a segunda morte. Ele diz assim: e a morte e o inferno, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então nós já temos uma resposta do que é a segunda morte. Mas aí vocês provavelmente estão se perguntando: essa mensagem não foi trazida aos crentes, à igreja? A gente lê aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas por que para as igrejas estaria sendo trazido esse texto de quem não vencer vai sofrer a segunda morte? Primeiramente, a gente tem que entender que essa palavra vencedor, esse vencer que o texto nos traz, o vencedor, nesse ponto, ele aparece como alguém invulnerável à segunda morte. Ou seja, ele diz: se você vencer, você não morre segunda vez, você não terá segunda morte. Essa bênção, ela não pode ser concedida a pessoas que depois que se arrependeram dos seus pecados, ou até não se arrependeram, elas não se converteram genuinamente. Então, os crentes genuínos são vencedores. Aquele que realmente crê que Jesus é o seu Salvador e se arrepende e começa a trilhar a sua vida de acordo com a vontade de Deus, ou seja, a gente vê frutos a gente sabe que um verdadeiro crente, ele gera frutos. Se a gente não vê frutos na vida de uma pessoa, muito possivelmente essa pessoa não é verdadeiramente crente, é só um crente de boca. Então, os crentes genuínos, eles são os vencedores. O restante são só espectadores da igreja. Então, eles supostamente se converteram, mas só supostamente, eles não são crentes. Então, essa mensagem é mais uma mensagem de consolo a essa igreja que é tão perseguida, irmãos. Sabemos que essa igreja ela não foi, dentro dessas 7 igrejas que nós estamos esmiuçando, essa igreja não recebeu nenhuma como é que eu posso dizer? Não recebeu nenhum castigo de Deus, no sentido de nenhuma um puxão de orelha. A gente só vê coisas boas sobre essa igreja, pessoas que são mártires, que lutaram, que não desistiram da palavra de Deus, mesmo tendo sido retirados todos os seus bens, mesmo tendo sido retirado todas as suas coisas, todas as suas posses. Então é mais uma mensagem de consolo, mostrando que se você for um verdadeiro crente, se você demonstra os frutos, se você está com Jesus, você não vai sofrer a segunda morte, você vai viver eternamente. Então, irmãos, esse foi o fim da carta da igreja de Esmina. Na semana que vem a gente vai falar, eu vou falar, sobre a igreja de Pérgamo. A gente vai ver algumas, nesse mesmo estilo, a gente vai ver algumas características da igreja de Pérgamo. Vamos entender versículo por versículo. São cartas curtas, então dá pra gente ir fazendo isso. Não se esqueçam que à noite também, por conta desse agravamento aí da pandemia, a gente está fazendo os cultos online. Então, no Facebook a gente vai lançar os links, vai ter ao vivo lá o culto. Então, irmãos, não se dispersem. Mais do que nunca a gente tem que estar adorando ao nosso Deus com todos os dias da nossa vida. Então, mesmo que você esteja na sua casa, você tem que estar adorando ao nosso Deus, tem que demonstrar a sua gratidão a Ele, porque nós vemos que mesmo com todos esses problemas, mesmo com todo esse agravamento da pandemia, Deus continua nos poupando. Graças ao bom Deus por isso. Então, irmãos, muito obrigado. Espero que vocês assistam essa aula. Se não entender, assiste de novo. Pode aumentar a velocidade. Vamos entender esse livro. A gente tem que entender. Se Deus escreveu aqui é porque a gente consegue entender. Então, é isso. Muito obrigado. Bom dia a todos e até o culto à noite, irmãos. Obrigado.